Acho que agora vai. Bom, gente, ainda está rodando aqui. Não sei se é internet. Tá normal aqui para mim. Boa noite. Normal. Tá tranquilo? Tá normal aqui. Tá, deixa eu só aumentar. Então, gente, é o seguinte, a gente está aqui, né? Como a gente estava falando com vocês, professor Flávio, professora Rayane, para a gente poder conversar com vocês um pouquinho a respeito desse novo, né, método que a gente está aderindo, que são as tutorias de redação, tá? Se tiver algum barulho aqui, eu vou fechar meu áudio e aí os professores podem seguir, porque eu estou tendo vizinhos com obra, então tá bem ruim mesmo. Aí afeta aí o andamento do nosso vídeo, né? E aí a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, Flávio? Trocar. Uma coisa que eu ia pedir, que a gente já pede normalmente nos encontros, né, que a gente fazia dos GTs, para não ficar muita interferência, muita poluição sonora, tipo, tem um cachorro aí no fundo, né, tal. Quando quiser falar, abre o microfone. Então, assim, quando não estiver falando, muta o microfone, né? Por exemplo, aqui eu tô com 4 gatos na casa e uma tá no cio que não termina. Então, assim, daqui a pouco ela começa a berrar aí eu vou ter que mutar meu microfone, né? Então, é isso. Aí também, se ficar meio tímido, meio envergonhado para perguntar, também tem o bate-papo aí, pode digitar a dúvida e tal. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, dando aula, né? Tutoria e tal. Então, para mim vai ser um pouco complicado no início, porque eu estou muito mais acostumado com o Zoom. Mas aí a Érica tá bem acostumada com essa plataforma. Qualquer coisinha que eu precisar, eu já falei com ela, compartilhar dela, essas coisas e tal. Sim. Parece que a tecnologia é tudo a mesma coisa, mas só usando mesmo para pegar essas nuances. No mais, é só isso. Verdade. Tô aceitando aqui o pessoal. O pessoal tá chegando. Olá, boa noite. Gente, então é o seguinte, a gente vai, então... Flávio, eu pensei em mostrar para eles o nosso roteiro. O que você acha? Mostra? Deixa no suspense? Pode ser. Rayane... Eu acho bom também. Acho legal que eles podem acompanhar. O problema é que, assim, é aquela história do Meet, né? A gente sai da tela, eu tenho que sair e voltar para poder aceitar o pessoal. Que aqui a conta é restrita. Vou apresentar a tela para vocês. Eu vou ter que sair da tela algumas vezes, caso alguém apareça. Eu acho que é importante a gente marcar 6 horas em ponto, gente, para o pessoal chegar e eu não ter que ficar trocando tela, porque senão vai prejudicar vocês também, né, no entendimento das nossas tutorias, tá? A gente vai explicar também o que seria uma tutoria, né? Porque as pessoas acham que não entendem muito bem o que seria e acaba confundindo com uma aula mesmo, né? Uma aula como se dá aula no pré, né? Que a gente está acostumado. Então, é uma coisa diferente. Bom, esse aqui é o nosso... Opa, desculpa. Se quiser, eu posso falar sobre a parte da tutoria em si, tá? Pode falar, pode falar. Não, você fala do cronograma, eu falo da tutoria. Tá bom. Então, assim, eu estava conversando com a Rayane, né? Inclusive sobre o e-mail, que ela também vai falar sobre isso, acho bacana. E aí a gente montou, galera, um roteiro, assim, né? Meio que para a gente ter uma noção do que a gente pode ver nessas tutorias, que o Flávio vai explicar daqui a pouco, né? E vai ser sempre nós 3, por enquanto. Quinta-feira, de 6 às 7. A gente tem um intervalo, né, para vocês poderem respirar um pouco, porque senão ninguém aguenta. E aí vocês terem acesso às outras tutorias, tá? Aí eu vou aqui saindo e vou voltando, né? Aquela história. Bom, e aí a gente, então, tem alguns tópicos relevantes, mas antes eu gostaria que a Rayane falasse sobre os e-mails. Na verdade, o e-mail, né? Então, gente, a gente criou um e-mail que eu vou passar para vocês, acho que no grupo do WhatsApp, né, Érica? Acho melhor, né? Uhum. No grupo da tutoria, eu vou deixar. Isso. E esse e-mail é para vocês mandarem material, as ações de vocês durante a semana e a gente responde vocês, acho que pelo e-mail mesmo, Érica, o que você acha?
Pode ser, por eu acho. e-mail. Aham. Porque, assim, a gente tem a mania de receber pelo WhatsApp, né? Por ser uma coisa mais rápida. Só que acaba que se perde no meio das conversas, né? Eu acho que e-mail deixa uma coisa mais, até mais formal, né? A gente Fica. consegue se organizar melhor. Aham. Eu acho que o e-mail também tem uma coisa que é bom para a galera se preparar, né? Que está fazendo vestibular e tal, porque a maioria das coisas, ou quase tudo, na graduação é por e-mail, né? Então, assim, a gente. Até na empresa que eu trabalho, rolou uma discussão há umas 2 semanas atrás sobre isso, né? Que a galera fala muito aqui no WhatsApp, aí você quer pegar coisa importante, você acaba perdendo no grupo, né? Que é o Brasil todo dentro de um grupo de WhatsApp. Aí o supervisor falou, cara, para isso tem o e-mail, assim, aqui é mais para umas coisinhas rapidinhas, né? Vai lá que tem e-mail novo, vai lá que tem reunião. E aí o e-mail, ele por ser mais formal, é isso, né? Ele possibilita, né? Chegar para todo mundo. Então, assim, melhor do que a gente também ficar caçando estudante, procurando estudante em rede social, aqui, ali e tal, o e-mail é meio que não, né? É imprescindível. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a gente acessando um aluno online sem o e-mail, né? Então, é importante a gente começar a se condicionar nisso aí. Sem contar, assim, gente, entrevista de emprego, todo o resto, a partir de agora, tudo é e-mail, cara. Esquece WhatsApp. O WhatsApp é mais para tu mandar bom dia no grupo da família. Coisa informal. Queria agradecer aqui a Beatriz que colocou o e-mail no chat, sim, esquecido dessa função, que é o chat, mas é esse e-mail mesmo. Mas aí vou colocar também lá no grupo da tutoria, que aí quem quiser pode deixar, marcar com estrelinho, vai ficar salvado lá. Beleza. Ô Flávio. Oi. Então, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês e com a Érica também. Questão de e-mail, eu mandei o meu e-mail para a coordenadora, para a Vivi, para ela poder acrescentar na parte da redação. Aí eu até mandei para ela qualquer coisa, se vocês quiserem enviar para o meu e-mail também alguma coisa, se tiver, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Show, obrigado. Tá, é isso. Obrigada. Bacana. E aí a gente vai, então, manter, né, também tem uns dias que a gente vai combinar com vocês, da gente estar enviando os materiais para vocês terem, né, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre tentar, né, iniciar aí a questão do fato e opinião, essa diferença e tal. E tem alguns artigos que a gente selecionou, alguns materiais, e aí esses materiais vão estar nesse e-mail também. Eu acho bacana a gente disponibilizar. E aí a gente vai ter um dia, né, talvez, para poder alinhar, para vocês sempre estarem lá acessando, né, e encontrar esse material lá, tá, gente? Bom, aqui são alguns tópicos relevantes que a gente vai observar durante essas tutorias, ok? A gente vai falar sobre fato e opinião, mas também tem outros assuntos referentes à redação, que vocês sempre têm dúvida, eu acho que isso daí é uma coisa bem comum a todos, né? Sobre tese, contextualização, né? Estratégias argumentativas. Mas fora isso, a gente também vai ter uma parte sobre temas, debates, né? Que também é um diferencial para o senso crítico de vocês, tá? Alguém quer continuar a falar? Eu estava procurando, desculpa, eu estava procurando aqui o link do que alguns alunos aqui estão pedindo, esqueci como se faz isso, mas a Beatriz disponibilizou aqui no chat. Então, para quem quiser entrar no grupo da tutoria, tá aqui no chat. Tá. Ô, Érica. Oi. Então, você estava falando dessa parte da redação, sobre tese. Então, eu tenho feito em casa, eu tenho feito algumas redações. Então, aí assim, eu tô com uma dúvida sempre, na conclusão, assim, como é que, assim, será que você poderia me dar, assim, uma ideia, assim, para eu colocar uma conclusão, assim, que dê para entender bastante, assim, você pode só me dar... A gente vai ver isso, né, em alguma parte dessa tutoria.
todos os professores aqui vão estar compartilhando desses conteúdos, né? Então a gente vai passar assim para vocês, fica calmo, menos ansioso, que a gente vai chegar lá. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Fica Érica. tranquilo, nada. Boa noite. É que a Rayane eu não conheço. Rayane é professora de Oi, amor. Boa noite, eu faço parte da monitoria de redação, tudo bom? redação também. Ah, tá legal. Obrigada. Nada. Agora todo mundo conhece a Rayane. Só me dá um toque, gente. Acho que minha câmera tá ligada, né? Tá ligado assim. Tá, E aqui não tá aparecendo para mim, tá um pouquinho. Então, O gente, André tá perguntando aí, ó, se o Classroom não é a melhor ferramenta, né, opção para entregar as redações. Eu acho pode ser. eu acho que assim, ele não se perde nada, né? Então é muito bom, diferente do Drive, por exemplo. A galera bota muita pressão para a gente usar Drive, só que eu fico muito preocupado porque o Drive, como ele é aberto, você pode acabar perdendo coisas ali, alguém mexer num arquivo, sumir com o arquivo seu, ou mover para o lugar errado. Então acho que o Classroom é mais seguro. Acho que hoje é esse encontro também para a gente alinhar essas coisas, né? Para a gente sair daqui pensando assim, então redação eu entrego aqui, e-mail eu recebo aqui, né? Então acho que é o momento para a gente alinhar essas coisas que parece que a galera tá meio perdida nesse sentido, então a gente sai daqui sem dúvida nenhuma. É verdade. Eu acho que o e-mail é a melhor forma, assim, mais acessível para a gente, para eles também. Eles enviam, né? Até, assim, eu acho que é interessante, para não ficar dúvida, de vocês enviarem do e-mail de vocês, porque eu acho que vocês têm o e-mail da turma e a senha, não é isso? Se vocês enviarem do e-mail da turma para a gente não vai saber quem é. Vocês têm que, né, a gente vai ter que ver também onde que vocês vão produzir essas redações, né? Se vocês forem produzir no Word, né, quem tem acesso ao Word, coloca um nome no arquivo, né? E quem tem, por exemplo, foto, bota também um nome na folha para a gente saber quem é. Quem vai ter acesso a essas redações é só a gente, né? Nesses e-mails de redações Sinto Perde, tá? Que a Rayane fez. E aí vocês enviam do e-mail pessoal de vocês. Eu acho melhor do que enviar do e-mail da turma, tá? Ficou claro isso? Mais organizado também. Eu acho que o Classroom, o Flávio, ele é bom também. A gente pode... Só que o que acontece? Eu tenho 50 mil Classrooms, eu fico louca, cara. É tanta coisa que eu tô assim, gente... São muitos meios, e o e-mail mesmo, assim, eu acho mais acessível, porque eu estou todo dia no e-mail, né? Corrijo redação também pelo e-mail. Deixa eu aceitar aqui alguém. Érica, minha xará. E aí eu acho que o e-mail é mais acessível. O que vocês acham? Também aposto no e-mail, vamos ouvir o pessoal. Então, ó, já que está pelo menos no corpo docente 2-1, né? Então, assim, se no e-mail a gente puder colocar pastas, né? Porque é possível colocar pastas no e-mail. É verdade. Também. Então a gente separa assim, pasta redação do tema tal, e a gente consegue deixar tudo organizadinho dentro do e-mail também, né? Tá dando aí por voto aí, a galera tá indo muito mais para e-mail, quase ninguém tá indo no Classroom, então fica e-mail mesmo. E também tem a questão do assunto, né? A gente pode dar o assunto no qual eles vão enviar o e-mail pra gente, né? Acho que também mantém organizado, acho isso legal. Eu acho que como adicionar marcador, quando você envia e-mail, você coloca um marcador, por exemplo, tema 1. Acho que é isso. Essa parte é mais complicadinha para mim. Assim. Eu gostei muito dessa ideia, Érica e Rayane. Eu acho legal, né? A gente acrescentar o nosso e-mail, né? Assim, e mandar para vocês sempre, né? Assim, eu achei super legal essa ideia. Acho que vai dar super certo. Tô vendo aqui no chat que a maioria também dos alunos aqui preferem e-mail também. Então, decidido. Ih, Flávio. Ai, meu Deus.
Já começar o primeiro dia assim, cara, voto vencido desse jeito, já não... Ai, meu Deus. Vou migrar para espanhol. Não faz isso, Flávio. Não faz isso não, Flávio. Beleza. Então vamos tocar o barco aí. Hã? Vamos tocar o barco aí. Vamos lá. Quem quiser tirar o print, então, dessa tela, tira esse print aqui. Esse print pode ser compartilhado, gente, tá? Cuidado com esses prints que vocês andam fazendo por aí. Porque às vezes dá confusão, hein? Ó, isso aqui vocês podem guardar. Guarda isso aqui. A gente, claro, pode mudar de acordo com a necessidade de vocês, porque a gente não está colocando nada como imposto, né? Como obrigatório. Mas seria bom a gente trocar o máximo possível. Quando tiver os temas, a gente debater, né, possíveis argumentos, tese, opiniões, enfim. E aí, vocês trazendo as dúvidas de vocês, fica mais fácil da gente poder dialogar e abrir aí, né, o debate mesmo, oficialmente. E é bacana. Estou vendo que tem muita gente aqui. Isso daí é muito bom. Eu fico realmente emocionada, porque a gente sabe que no início, né, foi tudo muito confuso, porque a gente não sabia, né? A gente também não sabe ainda o que vai, né, acontecer, o que esperar desse futuro. Então, ver vocês aqui, né? E aí eu até preparei um slide que eu sou meio fofinha. E aí eu botei assim, olá, que bom que você veio, né? Eu sei que é difícil. A gente tem, né, no nosso corpo de alunos, né, do pré, muitas pessoas não têm acesso a computador, não têm celular, né? Fica difícil, né, saber o que está acontecendo. Então, eu fico muito feliz de vê-los aqui, de saber que vocês estão bem também. Flávio, Rayane, eu acho que, né, a gente perdeu algumas pessoas, né, durante o curso, e eu fico com o coração na mão, porque eu já sou uma pessoa que eu fico muito agitada, sabe, assim, eu fico animada para fazer as coisas, eu tenho que me segurar, mas eu fico emocionada porque é difícil a gente entender, sabe, o que vai acontecer. E depois eu explico melhor, assim, um pouco a minha angústia, porque eu tive a oportunidade de ter uma redação na mão e essa pessoa me entregou no dia que a gente estava no pré, né? E a gente não está mais podendo ter acesso a essa pessoa, porque essa doença levou, né? Então, é muito sensível falar sobre isso, é muito delicado. Então, a gente está aqui para dar força, apoio para vocês, né? A gente seguir forte aí, tentar, não sei, alinhar aí algumas coisas. E, não sei, eu fico muito feliz de ter vocês também, assim, do outro lado, sabe? Porque sozinho ninguém faz nada. A gente precisa um do outro, sabe? E no final vai dar tudo certo. A gente tem que torcer para isso, tá? Então, é isso. Sejam bem-vindos e o que vocês precisarem, a gente está aqui para poder dar esse apoio, tá, gente? Desculpa. É muito chato, né? Mas é isso. Imagina, professor, foi fofo. Porque eu fico pensando, sabe, Rayane? A gente não sabe o que vai acontecer, assim, na vida, né? E, de repente, vem um choque. E aí você fica, caramba, e agora? Sabe? E é real. Às vezes as pessoas falam, é só uma gripezinha. Tipo, é só uma coisa assim, vai passar. Mas não é uma coisa assim, vai passar, entendeu? Até a gente chegar nesse vai passar, muita coisa já aconteceu, muita gente já se foi. E é ruim, é chato, né? Então, eu preparei isso aqui, eu acho que o pessoal está mandando aí solicitação, deixa eu só continuar aqui rapidinho. Flávio, você quer falar alguma coisa? Rayane? Não. Acho que pode seguir o slide que a gente vai... Ai, gente, peraí, que minha vizinha tá me chamando. Olha que online. E aí você vai passando os slides e a gente pode... É bem curtinho. Eu acho que... É porque se eu sair, eu vou ter que aceitar a pessoa que chegou aí agora. Gente, vamos tentar chegar às 6 horas, por favor.
senão a gente vai ter que ficar voltando e saindo, e aí isso atrapalha o andamento, tá? E é isso, gente. Vamos tocar o barco, como o Flávio falou, né? E seguir. Então, a gente vai falar hoje sobre fato e opinião, né? Que a gente sabe que a gente está vivendo um momento bem complicado em relação também, né? Não só agora, mas antes, com fatos que aconteciam e as pessoas tentavam mudar os fatos, né? Com situações que não eram verídicas de fato, né? Então, a gente fica até redundante nesse momento. E a gente saber diferenciar o que é fato e opinião, acho que é de extrema importância não só para a redação, mas para a vida, né? Para a gente poder enxergar realmente qual é o tipo de informação que você está lidando, né? Se é um acontecimento, se é uma probabilidade de algo acontecer, né? Se realmente é um juízo de valor, né? Se é uma afirmação que agrega alguma coisa em relação a outra pessoa, ou alguma situação, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque realmente é delicado você se deparar uma hora com uma notícia que a gente considera verdadeira e, de repente, a gente já vê uma outra notícia sobre o mesmo assunto, mas que traz dados completamente, né, alterados e modificados, e aí você... Ou então a gente tem o inverso, né? A gente pode ter uma fake news, que aí se transforma numa verdade, num acontecimento, né? Uma coisa factual. Então, a gente tem que saber diferenciar esses dois lados, tá? E aí a gente vai ver, então, quais são as diferenças. Seria o primeiro tópico para a gente falar hoje, né? Tentar, pelo menos, mostrar para vocês a prévia desse assunto que a gente trouxe. E aí eu separei um autor que pouca gente conhece, mas quem é da área das letras, né, estudante ou jornalismo, conhece, o Otton Garcia. Ele fala sobre comunicação em prosa moderna, e ele fala justamente nesse tópico, né, sobre comunicação. Então, a comunicação é o que impera ali. Então, a gente tem a diferença entre fato e opinião. Tem que saber diferenciar o que um diferencia do outro, qual é o elemento base, né? E aí eu separei esse esqueminha aqui, do livro dele, né, dessa leitura, que inclusive é um livro bastante grosso, né, enorme. Então, isso daí é mais para quem vai fazer algo relacionado a letras, né, ou jornalismo, quer mergulhar mesmo nessas questões, ou história, né, tem gente que se interessa por esse... Ô, professora Érica. Por esse autor. Fala, diga. Então, eu vou, assim, o meu curso que eu quero é jornalismo. Aí, assim, eu acho isso que você falou de opinião e fato é uma coisa muito importante para o jornalismo, assim, porque eu presto muita atenção, assim, em reportagem, aí falando, né, olha, gente, eu vou fazer uma reportagem e vou querer saber a opinião da pessoa, assim, de pesquisa, entendeu? Eu acho muito importante a gente saber diferenciar isso, até para a gente já ter uma noção, né, que é muito importante no português, exatamente. Eu gosto muito dessa parte de opinião e fato, é muito legal. Uhum. Mas alguém tem alguma declaração sobre isso? Bacana essa sua, né, expressão aí, legal, porque jornalismo realmente exige, né, saber diferenciar isso. Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tô falando, meu microfone desligado. Licença, é porque eu tô vendo aqui no chat que a Beatriz disse que tem uma ferramenta que deixa alguém para aceitar. E aí, se você conseguir me colocar para aceitar, eu aceito as pessoas aqui, e aí você vai passando o slide. Eu também não sei como se faz isso. Só um minutinho. Mas acho que é uma possibilidade. Porque o Wagner. É que tem gente que tá chegando depois. Eu acho que por isso que é importante a gente marcar esse horário 6 horas, no limite 6h05, para a gente não alterar a tela. Eu não sei fazer isso, Rayane, eu vou estudar isso. Vou estudar. Porque eu acho que tem como, sim, ativar. Eu vou ver depois, porque senão vai atrapalhar nosso rumo. Tá bom, aqui. sem problema. Tá? Mas é bacana isso aí. Então, boa noite a quem chegou depois, pega as informações, né?
e tenta se encontrar aí. Bom, alguém quer ler esse pedaço, gente? Isso é importante, esse trecho, né? Que fala sobre fato e opinião. Posso ler? Pode começar? Pode. Fatos não se discutem, opiniões sim. Mas que é fato? É a coisa feita, verificada e observada. Mas convém não confundir fato com indício. Os fatos, devida e acuradamente observados, levam ou podem levar à certeza absoluta. Os indícios nos permitem apenas inferências de certeza relativa, pois expressam somente probabilidade ou possibilidade. Inferir é concluir, é deduzir pelo raciocínio apoiado apenas em indícios. Dizer, por exemplo, que fulano é ladrão porque, de repente, começou a ostentar um padrão de vida que seu salário ou suas conhecidas fontes de renda não lhe poderiam jamais proporcionar. É inferir, é deduzir pelo raciocínio a partir de certos indícios. O que assim se declara a respeito desse fulano é possível, é mesmo provável, mas não é certo porque não provável. Eu deixei uma pergunta aí no bate-papo para a gente pensar sobre essa definição, né, de fato. Aí quem puder dar uma lida na pergunta. Ó, pergunta, eu vou colocar aqui. Qual é o problema da expressão baseada em fatos reais? Interessante essa pergunta. Tem uma resposta aqui da Kézia, legal também. E aí o André confirma, né, a redundância, a Kézia também, né, porque se é fato já é real, né? Então é isso, né? Baseado em fatos reais, né? Quando o filme trabalha isso, baseado em fatos reais. Então, assim, existe existe fato falso, fato inverídico, né? Fato que não é real. Então, assim, é interessante a análise que ele dá pra gente, que fato é a coisa feita, verificada e observada, porque tem grandes discussões até dentro do campo da historicidade e tudo mais. Por conta de quem narra as histórias, às vezes, são os paus vencedores. Às vezes não, né? Quase sempre são os paus vencedores. Então, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, toda uma cultura de pessoas norte-americanas crescendo com a ideia de que as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki estavam indo lá para levar salvação para aquele povo. E aí, se você vai para o Japão ouvir no livro de história, ou ler no livro de história, aquele mesmo fato, a bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, como é que elas vão ser narradas? Será que esses fatos vão ser narrados exatamente com os mesmos adjetivos que estão sendo usados lá nos Estados Unidos? Será? Esse é o problema da tutoria, né? Desse troço online, né? Porque que deu uma merda. Você fala aí fica esse silêncio, aí você não sabe se as pessoas estão meditando, pensando na vida. É isso, né? Jogar coisa aí e pensar, porque é isso, né, gente? Vamos pensar, porque, assim, falando rapidamente um pouquinho sobre como vai se dar essa tutoria de redação, não essa primeira, porque não deu tempo, né? Não deu tempo, assim, entre aspas. Mas a gente vai mandar um conteúdo teórico para vocês antes, vocês vão dar uma lida. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai trabalhar a diferença, por exemplo, entre linguagem, né? As variações da linguagem, né? Os tipos de linguagem. Então, assim, a gente vai mandar a parte teórica para vocês darem uma lida antes, quem sabe até uns exercícios, algumas coisas. E quando chegar a semana que vem, é só tirar dúvida, ler junto. Então aqui foi onde a galera teve mais dúvida. Vamos trabalhar em cima, trazer um exercício, uma pergunta, alguma coisa, tal, uma questão de vestibular.
porque a ideia é justamente essa, né? A gente não passar um conteúdo exacerbado, uma porrada de coisa para vocês, mas ao mesmo tempo a gente ir sanando essas dúvidas mais frequentes. Então a gente faz um rateio dos assuntos que mais caem, né, no vestibular, porque, por exemplo, vestibular, todo ano tem que cair uma figura de linguagem, né? Tem que ter uma questão trabalhando sobre figura de linguagem. Então, a gente vai, com certeza, em uma dessas tutorias, falar um pouquinho sobre figura de linguagem. Ah, é possível eu usar a figura de linguagem na redação, né? Então, assim, tema, tudo isso aí a gente vai falar também, né? Então, assim, a gente vai fazer o que a gente tenta fazer em sala de aula presencialmente, que é seguir a disciplina no formato de trenzinho, né? Vagõezinhos ali, né? Então, assim, o Gabriel trouxe aí pra gente, professora Érica, me ajuda aí com a conclusão, né? Mas a gente precisa passar primeiro pela introdução também, passar pelo desenvolvimento, ver parágrafo, frase, período, oração, parágrafo. A gente tem que ver, aproveitar que a gente tem esse tempinho também, né? Para destrinchar a redação ao máximo, né? Não pegar lá só na cara do gol. É isso. O Flávio e Érica, eu tenho uma pergunta para vocês. É para os dois. Sim. Então, isso que o Flávio também falou, eu acho muito importante, e eu até fiz alguns resumos, porque assim, eu sempre faço resumos, porque eu acho que é importante para a gente frisar bem. Eu sempre mostro para o Flávio também alguns resuminhos que eu faço, eu mostro para ele dentro de sala. Eu fiz resumos sobre figuras de linguagem também. Eu usei 4 figuras de linguagem. Aí eu fiz um resuminho, aí se vocês quiserem, eu posso dar uma lida para vocês verem se está tudo certinho, se não tiver problema. Pode mandar por e-mail também, né? Eu acho que é até mais tranquilo para a gente não perder isso. E inclui a Raiane também nessas falas aí, não deixa a Raiane de fora, não. Obrigada, Flávio. Desculpa, Raiane. Imagina. Mas desculpa, é porque eu não estou vendo assim bem, só está aparecendo muito, só está aparecendo a professora Érica e o Flávio, eu não estou conseguindo. Tem por isso é que eu não tô... dela aí, ó, um laço azul na cabeça da Raiane. A Raiane é essa daí, Tá bom, então, pode deixar. Agora eu vou sempre perguntar para a Raiane também, tá bom? Tamo junto. Alguém tinha perguntado aqui, deixa eu só voltar rapidinho. O tema, a gente vai passar tema também, eu não sei se a Sara chegou depois, né? A gente vai passar os temas das redações e pedir que vocês mandem por e-mail, né? A gente ficou, não sei que horas você chegou, Sara, mas ficou combinado isso, né? Entre Classroom e e-mail, a gente prefere criar pastas com os temas, né? E aí a gente manda o tema da redação e vocês devolvem respondendo com o e-mail pessoal, é claro, e botar o nome na redação, né? Porque às vezes também o e-mail pessoal da pessoa, sei lá, Joaninha, underline fofura. Então, assim, é melhor botar o nome também lá na redação, no finalzinho, né? Botou o título, faz a redação toda, no finalzinho coloca o seu nome lá embaixo também, para a gente não perder essas coisas. É verdade. Alguém quer... Oi? Então, Flávio, deixa eu falar. Eu também agora eu vou acrescentar a Raiane também, pode deixar. Tá bom, Raiane? Então, eu acho... Obrigada, gente. Então, eu acho importante também, isso que o Flávio também falou, que é importante a gente sempre estar exercitando a redação. E assim, um trabalho que eu sempre gosto que o Flávio passa para a gente, em sala, ele pede para a gente fazer uma pequena redação sempre, e assim, pequeno resumo, e botar assim, uma conclusão, mas em poucos parágrafos. Isso eu acho importante, que dá para a gente uma noção de como, quando a gente for fazer uma redação completa, que nem a do Enem, que são muitas, eu acho importante. Eu gosto muito quando ele passa assim,
faça uma redação em pouquíssimos parágrafos, mas que dê para entender a sua conclusão, que é importante. Você coloca a introdução, que é muito importante, né? Eu acho muito importante isso. Aí eu fiz questão de acrescentar. Obrigado. Vocês, tá Obrigado, bom? Gabriel. Obrigadão. O André comentou aqui que o fato é o conhecimento em si, mas criamos narrativas sobre o fato, interpretações enviesadas, o que não muda o fato em si, embora tentemos. Érico ou Rayane querem comentar em cima disso? Eu acabei caindo aqui, tive que voltar e eu perdi esse comentário. Acho que no chat não aparece, sabe, o que foi dito antes de eu entrar. Aí eu perdi o comentário dele. Peraí. Isso, por favor. Estou indo já, copiando e colando, foi. Acho que tem... Pode falar, Erika, desculpa. Nada. Em relação ao fato ser um conhecimento, né? Às vezes a gente está narrando alguma coisa. Realmente o fato é um acontecimento, só que ele é um acontecimento ou que já aconteceu ou que pode vir a acontecer, né? Então a gente tem a possibilidade de algo acontecer e a gente considerar isso como um fato. É claro, a ciência ela faz as suas hipóteses, né? E aí ela meio que vai tentar descobrir se realmente, por exemplo, o Covid-19, né? No caso, já foi feito esse estudo, né? E já se descobriu que o Covid-19 a gente pode pegar, né? Através do contato entre outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que usar máscara, porque já é um fato, né? Isso já foi comprovado, que realmente, se você está conversando com uma pessoa num ambiente muito fechado, né? E essa pessoa, a gente não sabe, ela pode estar contaminada, né? E aí você acaba sendo contaminado também. Ou então a pessoa já esteve ali e você está nesse ambiente fechado e aí fica as partículas no ar ali circulando e tal, e aí você pega. Então, existem as possibilidades, né? E os acontecimentos que já foram. Então, a gente tem muitas notícias de jornais, né? Que já meio que pode ilustrar isso para a gente, que são os fatos que já aconteceram e eles trazem essa notícia para a gente, de modo a gente a refletir e se informar sobre. Mas também tem as possibilidades, né? Eles acabam trazendo indícios de que tal ação pode levar a alguma consequência, né? E trabalhar causa e consequência também é importante, não só para o texto, para essa relação lógica, né? Que acontece, as coisas acontecem. Então, elas acontecem por uma razão? Será? Ou não tem explicação? Tem que pensar, né? Acho que a gente busca, pelo menos, entender e investigar os acontecimentos. Então, essa ideia de causa e consequência, ela tem que ser levada em consideração também, né? Dentro dessa concepção de fato, de acontecimento. Tá? Então, claro, algumas pessoas podem alterar as narrativas, né? A gente tem exemplos clássicos do governo, né? Inclusive atual. Vou ter que aceitar as pessoas, gente. Vou ter que sair aqui. Foi até o exemplo que o Flávio falou também, né, das bombas. E acho que o Wagner queria falar. O Wagner colocou aqui no chat. Eu tô sem acesso ao chat. Eu tô aqui, bem rapidinho. Era só para acrescentar essa questão em relação ao fato, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma opinião que é formada, né, em relação, por exemplo, ao que aconteceu, esse lance desse medicamento, né, cloroquina, não é isso? Uhum. Então a gente tem esse medicamento aí que a grande maioria da galera, dos médicos, né, tinha uma opinião, né, embora a gente teoricamente não tinha um estudo aprofundado sobre esse medicamento em relação ao Covid-19, os médicos tinham, né, pela experiência, né, pelo feito no dia a dia, enfim, os indícios de que aquele tipo de medicamento não daria retorno, né, não seria eficaz contra esse medicamento, entende? Então a ideia do fato aí meio que se corrobora, ou ele se forma a partir de uma experiência, né, entre os indícios, né, de alguma maneira, né, muito embora é importante que se tenha lá uma pesquisa. A pesquisa que foi feita, uma delas foi, digamos que a fonte dela, né, ela não estava tão profunda, e agora, de novo, fizeram lá de novo, e de fato chegaram à conclusão de que esse medicamento é pouco eficaz, né? Uhum. Acho que é isso. Então,
acho que é legal pensar nessa relação entre o fato e né, o ponto de vista, opinião, essas coisas como se formam. Acho que é legal. Eu acho que eu não sei se apareceu essa parte para vocês, né? Por exemplo, quando a gente lê um conto ou algum texto, né, um livro, a gente sempre esbarra na ideia que o autor tem, né? Ou a gente tenta, pelo menos, entender ali o que está sendo colocado. Então, né, se for um texto crítico, um artigo de opinião, a gente sabe que há diferenças, opiniões, visões sobre o mundo, né? Cada pessoa enxerga de um modo, então a gente tem que respeitar, a gente tem que ter esse princípio, né, do respeito. Então, quando a gente lê um tipo de texto, gente, vocês precisam ver, né, também observar que há uma ideologia, né, há uma carga significativa que a gente chama de ideologia, e aí você, né, acaba pensando assim, bom, esse autor pensa assim. Isso eu falo de textos jornalísticos, de revista, né, que a gente sabe que os tipos de jornais têm determinadas visões. Então, a gente selecionou alguns materiais, não sei se vai dar tempo para a gente mostrar tudo aqui hoje, mas pode ficar como leitura, né, para vocês. Acho que a gente pode até mandar por e-mail, né, Érica? Isso, perfeito. Maravilha. Já começar a usar o e-mail. Já divulga logo o e-mail, gente. Anota esse e-mail aí. Tá bom, gente? Rayane. Oi. Então, Rayane, agora eu tenho uma pergunta para você, específica, com relação a isso que vocês estão falando. Assim, é correto a gente se pronunciar falando que, assim, esse fato e opinião que, assim, que a gente está debatendo, a gente pode encontrar ele, por exemplo, em fenômenos, assim, um fenômeno da natureza, assim, alguma coisa ligada a um texto, a gente pode encontrar alguma coisa relacionada a esse tipo? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas assim, fenômenos da natureza são fatos. Mas por aí que você quer falar, a gente pode citar esse fato na nossa redação, por exemplo. A gente pode citar os fatos e, a partir disso, contextualizar, né, com a nossa opinião. Porque no nosso texto, a gente também tem que apresentar os fatos e opiniões, certo? Sim. Fala, amor. Não, aí é isso. É porque, assim, eu fico meio na dúvida quando eu faço uma redação, assim, de negócio, assim, de estar repetindo, assim, de estar repetindo mais de uma vez a palavra, entendeu? Aí a gente pode citar, assim, algumas vezes, assim, pode ser mais de uma vez, assim, se for esse fato, se a gente quiser expor um fato que está acontecendo, assim, de momento, a gente pega uma redação e faz, assim, o tema sobre o coronavírus, né? Que é um tema, assim, aí a gente pode falar, assim, colocar mais de uma vez, assim, usar uma palavra mais de uma vez, mas só que com argumentação. Entendi o que você quis dizer. Então, a gente também tá lá no nosso cronograma, a gente vai falar muito sobre elementos coesivos também, né? Que a gente usa para tomar essa retomada. E aí, isso vai ficar um pouquinho mais para frente, mas sim, a gente pode retomar alguma coisa com um novo argumento, entendeu? Sim, eu entendi. Obrigado pelo seu esclarecimento. Nada, amor. Gente, só um comentário rapidinho. Várias pessoas perguntaram coisas aqui no bate-papo e eu estou selecionando todas as perguntas para responder quando for o momento, tá? Porque, assim, acho que como a gente falou muito sobre redação também, as perguntas estão sendo muito sobre isso, né? Quando que a gente vai mandar redação, se faz pelo Word, se não faz. Então, assim, depois a gente responde isso só para não ficar muito confuso. Eu não estou perdendo nenhuma pergunta, não, tá? Eu estou salvando tudo aqui no rascunho para a gente responder isso depois, tá bom? A gente tem que... Tá tudo anotadinho aqui. Vamos com calma, gente. Senão, somos 3, 4, 5, mas calma. Calma aí. Que ninguém é máquina. A gente vai por partes, tá? Que nem aquele filme lá do cara aqui da Serra Elétrica. A gente vai por partes, entendeu?
chega lá. Esse exemplo com não foi calma, bom. né? Isso aí, é mesmo. É com muita calma, não tem pressa nenhuma, tá bom? Segura a onda. Então, Ah, olha só, façam um print dessa página aí, guardem isso aqui, né? Eu acho que tudo que a gente está falando sobre fato, opinião, né? A gente tem que ir com bastante calma. A gente vai falar sobre isso semana que vem também, para dar continuidade. A gente tem que ficar de olho na hora, porque tem mais aula não, né? Tutoria por aí. E é bom a gente pensar. Oi? Acho que deu eco aqui. E aí a gente tem que pensar também sobre a pergunta que foi feita em relação à própria ciência, né, gente? Eles trabalham com hipóteses, eles trabalham com investigação. Então, não é uma coisa exata. A gente tem esse costume, né, de ficar sempre buscando explicações para tudo, de modo bem, às vezes, é isso e pronto, acabou. Não, são análises, né, clínicas ou não, se for, né, quem vai fazer medicina entende um pouco disso e tem que entender, né, que às vezes o fato é que você está doente, né, só que eu não posso chegar ali e falar assim, caramba, será que eu estou com amnésia? Será que eu estou com ansiedade? Será que eu estou... Não é assim, e vou passar um remédio, você toma e acabou. Não é. Então, é um processo de investigação que, às vezes, a ciência trabalha, às vezes não, né, totalmente. Eles trabalham assim, então, quando a gente fala de assuntos ligados a isso, né, a gente tem que saber diferenciar o que é fato, que já aconteceu, e o que pode vir a acontecer, né? Então, as hipóteses, elas estão ali inseridas na questão do fato, né? Então, observem isso com cuidado, tá? Para a redação. E vocês vão ter acesso a um link, um texto, um artigo de opinião que fala sobre desigualdades sociais em épocas de pandemia. E talvez daqui surja um tema de redação, mas por enquanto ainda não, tá? Porque a gente precisa ler o texto, estudar esse texto. Hoje não vai dar tempo da gente ler, mas é um artigo de opinião que fala sobre as comunidades e como elas estão lidando com esses casos. Isso é de abril, tá? E vocês vão ver que lá, nesse artigo, já se falava que 51 mil pessoas já estavam, acho que, mortas, já tinham morrido, né? Olha, já estavam mortas, olha como é que eu falo, né? Já haviam morrido. Então, assim, você pensa, caramba, e hoje o Brasil está vivendo mais ou menos nessa faixa, né? Então, a gente está em junho, quase indo para julho, né? Enquanto países, em abril, já estava com essa faixa de morte, esses índices, né? Olha aí, que a gente vai ultrapassar países lá de fora. Então, observem com cuidado esse artigo que é de abril, tá? E tentem comparar com os dias de hoje. Então, aqui tem as referências. Se alguém quiser falar, continuar. Eu tinha uma coisa para falar, antes que eu perca, que a Nelly levantou o seguinte: só consigo enxergar fato como coisa concluída, não consigo vê-lo como possibilidade. Só filosofando um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, tanto a filosofia quanto as ciências, né, a biologia, a psicologia e por aí vai, elas também erram, né? Então, assim, a gente é da área de letras. Se eu pegar um livro da década de 90, por mais que seja um livro de linguística, tem muita coisa que já mudou, né? Ainda mais a língua sendo algo vivo e dinâmico. Então, assim, imagina você na área da tecnologia, da ciência e tudo mais. Então, assim, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, né? A gente tinha pensadores brasileiros, por exemplo, como Monteiro Lobato, que acreditavam numa superioridade racial, eram eugenistas e tudo mais. E eles tinham um respaldo também científico para a coisa, por conta do maluco do primo do Darwin. Então, assim, que o negro não é mais capacitado intelectualmente do que o branco e tudo mais. Então, assim, imagina isso sendo colocado como fato, como verdade, né? Sem refutar. E aí você está... Aí, em algum momento você pode estar até pensando assim, caramba, mas espera aí, isso aí pode ser subjetivo. Não é, a gente está falando sobre biologia, sobre fisiologia. Se a gente for pensar num corpo biológico maior, tem o nosso planeta. Há 500 anos atrás, se você falasse que o nosso planeta era esférico, né?
tinha o formato de uma maçã, de uma laranja e tudo mais, a galera te queimava na fogueira, cara. Falou, ó, você tá maluco. A verdade é que o mundo, quando chega ali na beiradinha, o navio cai no vácuo, porque a Terra é uma reta, ela é plana, né? Então, assim, isso há 500 anos atrás. E aí vem Galileu desconstruir isso, a partir de astros, né? Fez todo um estudo teórico e científico comprovando, né? Teórico e prático comprovando a coisa. Então, assim, até que ponto as verdades deixam de ser verdade 5, 10 anos depois também, né? Ou 100 anos depois. Quem sabe? E aí eu fico pensando muito nas gerações, né? A gente olha para as gerações passadas, né? A gente que nasceu em 90 olha para as gerações que nasceram em 70, 60 e fala assim, pô, esse cara é meio atrasado, machista, não é? É meio retrógrado nesse sentido e tal, não sei o quê. E aí eu fico pensando se daqui a 20 anos, obviamente, né, as gerações futuras também não vão estar olhando para a gente falando isso. Olha lá, ó, esse cara aí da década de 90 tá super ultrapassado, né? Então, assim, o fato, ele é algo consumado, ele é algo que acontece, tal, né? E a gente não classifica ele também no campo da verdade. Acho que fato e verdade são coisas distintas. A gente faz esse nicho, essa divisão. Fato é uma coisa, verdade é outra, né? Então, assim, para ficar bem claro, fato aconteceu, foi aquilo ali, a bomba caiu. Um exemplo bem claro, fato. Houve um regime totalitário na Segunda Guerra Mundial, né? O nazifascismo, né? Um regime que matou muita gente e tudo mais. Cruel, genocida e tudo isso. Então, assim, é fato que houve o nazismo no século passado. Se ele foi bom ou ruim, aí já não é mais fato. Aí já é opinião. Aí você vai falar assim, professor, não tem como o nazismo ter sido algo ruim. Olha, cara, vai ter gente, né, que vai achar que isso é algo bom. Então, assim, essa possibilidade para interpretações é o que deixa o fato algo muito incrível, né? Então, assim, o fato aconteceu e é como eu vejo aquele fato ali. Como é que é o nome daquele que a maçã cai na cabeça? É o Newton? Newton, Isaac Newton, né? A maçã cai na cabeça dele, aí o mito que a gente tem, não sei se é verdade, né? Olha lá, o cara descobriu uma lei da física, né? Tipo, a gravidade puxa tudo para baixo, tudo que tá no ar tem que cair, se não tiver preso a nada. Mas um monte de outras pessoas viram a mesma maçã caindo, ou frutas caindo de árvores o tempo todo, e não tiveram essa mesma interpretação da coisa, né? Esse embasamento científico aí. Então, assim, que fique bem claro para a gente fazer essa distinção. Eu olho para um fato e digo, olha, houve o nazismo no século passado, e esse nazismo foi algo perverso e ruim. Então, na minha primeira parte, é um fato que não pode ser refutado, ele realmente aconteceu, e no segundo momento já entra a minha opinião. Como é que entra essa opinião? Com os adjetivos, né? A gente percebe pela escolha vocabular, o adjetivo ali sendo empregado. Então, assim, você vê, todo ano na França, a galera sai, taca fogo em ônibus, quebra tudo, desce o cacete, pega item de loja, e a imprensa brasileira trata aquilo tudo como manifestantes, né? Usa um vocábulo manifestante. Quando acontece a mesma coisa em território tupiniquim, a nossa mídia chama isso de vandalismo. O mesmo ato, né? A mídia chama aqui de vandalismo. Então, assim, só para a gente ter essa noção, na escolha vocabular das coisas, né? Em 2010, você tem a mídia chamando a ocupação das favelas cariocas, né? Quando, na verdade, você pode chamar aquilo também de invasão das favelas cariocas, né? Então, assim, a escolha vocabular, e aí o que a Erika falou lá no início, né? A opinião sobre o fato, ela leva um conjunto de valores morais, crença, e por aí vai, né? Então, assim, dificilmente você vai ter um jornalismo, né? Aí, Gabriel, que trouxe o jornalismo para a pauta, dificilmente você vai ter um jornalismo imparcial, um jornalismo que não seja tendencioso. Ele sempre vai jogar um adjetivozinho ali e tal. E aí, como diz o magnífico, acho que é o Paulo Freire que fala isso, né? Resta saber se essa política, né? Se essa fala tem a ver com inclusão ou exclusão, né? Então, assim, em que momento ele quer agregar valores ali? O jogador Adriano
é visto perambulando por uma favela carioca do Rio, né? E isso sai num jornal. Aí no outro sai o jogador Adriano, dependente químico, é visto portando arma, né? Com associação ao tráfico. Então, assim, cada escolha vocabular, isso eu estou falando de veículos de comunicação em massa. Esses caras estão escrevendo o tempo todo, né? E mesmo assim, eles conseguem cometer essas gafes, porque é isso, a linguagem é imperfeita, mas também não é desculpa para a gente não ter juízo de valores na fala, né? Até porque, se tem uma coisa que você consegue colocar seus juízos de valores, sua opinião e tudo mais, é pela fala, né, gente? Fala, escrita, né? Onde você vai impregnar opinião. É isso. Exatamente, Flávio. E desculpa. Pode falar, depois eu faço a pergunta. Então, Flávio, só acrescentando isso que você falou, eu achei importante, assim, eu trouxe esse assunto para a pauta, porque, assim, né, de jornalismo, assim, é a minha área que eu quero. Aí é bom, assim, a gente saber falar, assim, saber se expressar, ter uma dicção boa, assim. Aí, uma coisa que eu quero acrescentar também é em correlação, assim, às reportagens, assim, de matéria, assim, sobre assuntos. Aí, eu acho importante a gente saber falar bem e saber passar a mensagem para outra pessoa entender o que a gente está querendo falar. Eu acho isso muito, mega, super importante. É isso, Flávio, eu queria... Tá? Eu queria um exemplo de um fato que ainda não ocorreu. No caso, exemplo assim, pode ser essas pesquisas que falam, o pico da doença do corona vai ser em agosto. Isso é um exemplo de um fato que não ocorreu, ou se não for, vocês podem dar um exemplo para a gente poder entender e assimilar isso? Na verdade, Ellen, isso aí não é fato, né? Se não ocorreu ainda, é uma previsão, é uma suposição da coisa, né? Então, tem muito aqueles raciocínios filosóficos, né? Sócrates, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, essa lógica, ela inserida no fato, funciona, mas em previsões não, né? Então, assim, eu fico pensando nessa pergunta, que, assim, o Wagner trouxe isso também na fala dele, e a Érica também já estava falando, e eu lembrei na hora de um site que eu vou compartilhar com vocês aqui, que se chama Aos Fatos, né? E esse site é maravilhoso, porque, assim, esse site, eu acho que no mês retrasado, no mês passado, ele é um site que se preocupa em pegar o que foi circulado midiaticamente e dizer que, olha, isso aí não é verdade, gente. E aí ele lista tudo o que não é verdade. E aí vai de uma coisa mais simples até algo super importante. E aí, por exemplo, esse site, há 2 meses atrás, ele em um mês, apenas um mês, denunciou 60 informações falsas do Bolsonaro. O que isso significa? Que por dia o Bolsonaro dá 2 declarações falsas. Por dia ele dá 2 declarações falsas. Entende? Então, assim, se a gente entrar nesse site agora, e aí você fala assim, mas ele só pega no pé do Bolsonaro, porque o cara se supera, né? Ele adora dar declaração falsa. Mas ele também dá umas declarações, ele também corta coisas que você acha que são verdadeiras, sabe? Então, assim, quando começou o lance do Covid aqui, o isolamento social e tudo mais, pipocou de vídeo na internet e minha mãe chegou para mim e disse assim, cara, tu tem que ver o vídeo de um cara aí, um médico, que mandou passar vinagre. Falou que vinagre mata o Covid. E aí eu, mãe, manda esse vídeo aí, né? Pedi, mãe, manda esse vídeo aí. E aí, quando a minha mãe mandou o vídeo, você vê que o cara, assim, tá, sei lá, dentro de um bar, cara, tomando uma 51, não sei, tipo, tá assim, naquela pose de... Cara, você vê que o cara não é médico, né? Cachaça com mel também. Recentemente a mulher falou de alho pro Bolsonaro e aí, tipo, né, o alho até subiu um pouquinho de preço, né? E a mulher foi chamada para ser ministra lá da saúde por conta disso. Falou, marca, agenda aí uma reuniãozinha com essa mulher.
E é isso, né? Então, assim, ir atrás da informação não dá trabalho. Não dá trabalho. Eu, enquanto pessoa de esquerda, eu não sigo perfil nenhum de gente de direita nas minhas redes sociais. Mas chegou para mim voando assim uma fala do Olavo de Carvalho, né? Que é o guru desse desgoverno aí. Aí o Olavo disse o seguinte, pô, o Lula roubou 3 trilhões de reais. Aí eu, cacete, bicho, 3 trilhões de reais, nem em PIB a gente tem disso, sabe? O cara roubou não só o Brasil, como roubou outro país para fazer essa fortuna. E aí eu fui conferir e joguei no Google, Lula roubou quanto, né? Tipo, porra, não é possível. E aí tá lá, qualquer notícia que vocês forem ver no Google, quando você procura Lula roubou quanto, é assim, durante a gestão do presidente Lula, foi desviado de verbas da Petrobras 20 milhões de reais, sei lá, é um valor assim. Cara, e aí 3 trilhões, sabe, 3 trilhões, e aí tinha um cara comentando dentro do Instagram do Olavo de Carvalho, falando assim, cara, eu odeio o Lula e tudo mais, mas 3 trilhões, bicho, tipo, tem que ter um senso do ridículo. Então, assim, uma coisa que eu já deixo bem claro de antemão para os estudantes é, quando você estiver circulando na rede e falar assim, vídeo detona fulano, fez um vídeo aqui detonando fulano, expondo a verdade sobre não sei o quê, a verdade que nunca te contaram sobre não sei aonde. Cara, que verdade é essa? Que ficou escondida há tanto tempo, né? E só essa pessoa tem, e agora ela está compartilhando para o mundo. Então, assim, foge desses sites de fake news quando vem com uma mensagem assim muito espalhafatosa, né? Muito sensacionalista, né? Menino do MBL destrói Lula. Cara, que isso, né? Então, assim, e isso também atentar para os erros gramaticais, né? As fake news, elas têm muitos erros gramaticais na sua essência, o cara não se preocupa em conectar as coisas. Então, assim, e é o que a gente sempre fala, se você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, de onde é que você está tirando essas informações? Eu não posso partir de achismos. Eu não posso dizer assim, olha, a violência contra a mulher cresceu muito porque 2 vizinhas minhas foram espancadas. Não é isso. Não são exemplos do particular para um geral, para uma nação inteira. Eu posso pegar casos midiáticos, famosos, dados do IBGE, né, e tudo mais. Então, assim, vamos atentar para esses detalhes aí. Então, respondendo a pergunta da Ellen, né, não é um fato, né, não é um fato, é uma hipótese, é uma consideração. Vai lá, gente. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Eu quero. Eu queria poder acrescentar também com relação ao que a colega falou das previsões de quando nós atingiríamos o pico do coronavírus, que, na verdade, a gente também tem que atentar que a pandemia é algo muito dinâmico e depende muito da circulação de pessoas nas ruas. Eu lembro que houve épocas, mais lá para o final de março, que saíam muitas notícias falando que o pico da pandemia seria em abril. E hoje a gente já sabe que não, porque, na verdade, a quantidade de mortes depois disso continuou crescendo. Então, eu acho que depende de muitas variáveis, né? Como o professor falou, são previsões. Então, eu acho que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com o tipo de informação que a gente está lendo a respeito de qual assunto, né? Se é um fato que a gente já sabe que acontece sempre, ou algo que é novo e que a gente ainda está conhecendo. É só isso mesmo. Isso mesmo, Laura. Verdade. O Wagner quer falar alguma coisa. Wagner. Não, eu queria mais perguntar para vocês aí, entendeu? Uhum. Eu queria saber se... e aí, inclusive, acho que os outros também podem tentar responder, né? Que é a questão do senso comum. Senso comum é opinião? Senso comum é. O que vocês acham, gente? Fala aí no chat. Qual é a noção que vocês têm de senso comum? O que seria senso comum? Professora Érica? Oi. Então, senso comum, a minha opinião, eu acho que pode ser sim que pode acrescentar uma opinião.
Assim, senso comum, eu vou te dar um exemplo, você vê se está certo. A gente pode ter um senso comum, eu acho que está muito ligada, assim, a palavra senso comum está ligada a bom senso, assim, na minha opinião, né? Assim, eu acho que tem uma semelhançazinha. Por exemplo, bom senso. Eu vou pegar até esse exemplo aí que a colega deu sobre o coronavírus. Até as questões das escolas estarem fechadas. Então, eu acho que seria um bom senso, nesse momento, permanecer fechada. Por quê? Porque a gente percebe que ainda tem risco de contaminação, porque o coronavírus ainda não foi vencido, né? A gente precisa se proteger. E bom senso está ligado a isso. Bom senso bom senso é o prefeito, o governador, né, proteger a gente, falar, olha, como ainda há risco, a gente quer proteger a população em si, as crianças que estudam, os jovens. Bom senso, então, só respondendo a pergunta, por isso que eu acho que bom senso é isso, a gente ter esse bom senso e falar, poxa, nesse momento é melhor que tudo permaneça fechada para nossa segurança, não é? Eu estou certo? Você acha que... O bom senso, na verdade, assim, quando a gente fala, pô, aquela pessoa não teve o bom senso de se colocar no lugar da outra, né? É mais ou menos como se fosse, ela não teve ainda aquela noção, né? Ela não teve aquela percepção de que aquilo ali poderia ser algo bom, você se colocar no lugar do outro, né? Então, o bom senso, ele está mais ligado a isso. A palavra senso, né? Senso comum. Senso vem de... realmente, né, você ter uma noção, uma percepção. Se você tem uma percepção, uma noção, você tem uma opinião, entendeu? Então, a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas famosas, elas não se colocam, né? Eu acho que um tempinho atrás, sobre o racismo, as pessoas, né, os famosos não estavam se colocando, então diziam que essas pessoas iriam ser canceladas, porque elas não estavam se colocando diante de algum tema, né? Estava aí em circulação na sociedade. Então, quando você fala que a pessoa não tem senso, não tem opinião, né, isso quer dizer que a gente deva cancelar essa pessoa? Não necessariamente, né? Às vezes a pessoa não tem o que falar, ela ainda não se encontrou, né? Ela não tem uma opinião formada. Então, o que a gente entende que hoje, o que está aí senso comum, opinião, visões em comum entre as pessoas, né? Incomum, no caso, incomum, né? Tem a palavra incomum, que é uma coisa que é inerente a quase a maioria da população. Então, qual é a opinião das pessoas? O que está se pensando em relação a abrir as escolas ou não? É de que não se deve abrir as escolas. Por quê? Eu não vou colocar o meu filho naquela situação de contágio, de possível contágio, né? Eu acho que isso também se relaciona um pouquinho com a questão do fato hipotético. Se eu for favorável em deixar o meu filho ir para a escola, a prefeitura decretou, semana que vem tem aula. Mas se meu filho for para a escola, ele vai pegar Covid, eu não vou deixar meu filho ir. Se ele pegar, o que vai acontecer? Será que, né? Qual vai ser o aparato hospitalar que ele vai receber? A escola está preparada para isso? Então, a gente começa a deduzir. A deduzir? Não, a induzir, né? A gente acaba criando possibilidades de que aquilo ali realmente vai ser prejudicial para mim. Ou para o meu filho, para minha família, porque ele vai ser contagiado, vai pegar a doença. Então, o senso comum é algo que está na boca de todos, na visão de todos, só que às vezes não tem uma comprovação científica. A gente não tem uma comprovação, uma sustentação, uma fundamentação. Então, se eu chego e falo que rosa é para menino e azul é para, né? Rosa é para menina e azul é para menino, de onde se tira essa concepção que é colocada como um fato? Isso é uma opinião. Eu posso querer que meu filho use azul, ele vai usar rosa, porque eu acho bonito rosa, entendeu? Então, é isso. É a gente saber diferenciar o senso comum, fica muito pautado na questão da opinião.
Então, você tem que comprovar isso para se tornar um fato. É o que o Flávio falou, né? A gente tem que embasar a nossa dissertação argumentativa, assim, convencer o outro de que a sua opinião é uma opinião válida. Então, você não vai partir de achismo. Eu acho que vai chover hoje. Eu acho que se a mulher ela sai à noite, né, ela pode ser estuprada. Tá, mas teve alguns casos que você pode comprovar, que você pode trazer, de que houve isso, e tornar a sua argumentação um pouco mais, entendeu? Forte, digamos assim. Então, a gente pode se apoderar de estratégias argumentativas para poder fazer a nossa argumentação sair do senso comum. Professora Érica, eu entendi tudo, foi perfeita o seu esclarecimento. Obrigada. Ótimo, que é isso. Eu queria comentar em cima da fala da Érica o seguinte, o senso comum também, se vocês repararem, ele não dá a possibilidade da discussão. O que é o problema do senso comum? Para mim, um grupo de pessoas terem um senso comum sobre algo do tipo, não vai cortar o cabelo depois de almoçar, porque faz mal. Isso para mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o problema é não haver o debate em cima. A minha avó, por ser uma mulher do interior da Paraíba, ela dizia muito isso. Não vai cortar o cabelo depois de comer. Eu falava assim, avó, mas eu vou cortar o cabelo, não a barriga, sabe? Eu não vou jogar bola, eu vou cortar o cabelo. Deixa em paz. E assim... E aí eu perguntava o porquê e ela não sabia, entende? Então, assim, o que é o senso comum? Você não discute, você não debate, você não dialoga sobre. E aí, o que a gente sabe que também vai permear esse lugar? A intolerância, a falta de criticidade, a falta de debate, né? Então, assim, eu posso odiar todas as besteiras que as pessoas falem no mundo, né? Mas eu, infelizmente, né, tenho que ouvir o que as pessoas estão dizendo. Exceto quando é discurso de ódio, gente. O limite é o discurso de ódio, né? Porque é isso. Quando o Bolsonaro toma a facada e diz assim, eu tomei a facada, aconteceu isso comigo, logo eu, que nunca desejei mal pra ninguém. Porra, bicho, o cara... Todas as fotos o cara tá falando em dar tiro, arminha com a mão, matar preto, matar petista, matar não sei o que. Então, assim, sério que você não desejou mal pra ninguém? Sério? Então, assim, é uma coisa, a contradição, né? E o senso comum, eu acho que, assim... Ele causa isso na gente. A gente vai pegando coisas que são dentro da construção social, do imaginário, da religião, de uma porrada de coisa, e você vai jogando tudo no mesmo cesto ali. Então, assim, você entra num lugar e aí você fala, eu quero falar com o gerente. Por que você fala eu quero falar com o gerente? Você já joga aquilo pro masculino. Né? Porque você sabe que dentro daquela empresa ali, dentro das empresas, normalmente, a figura de liderança normalmente é um homem, né? Normalmente é um homem. Você não vai associar isso a uma mulher, né? Então esse machismo já enraizado, já te faz pensar assim, não, mulher não está nessa posição de destaque. Então você automaticamente já faz essa consideração. Eu vou falar com o gerente no masculino, né? Diferente quando você vai lidar com criança, por exemplo, então vai lá e fala com a sua professora, mas não é professora, é o professor. Aí nesse lugar de cuidar de criança, a gente atrela a figura feminina automaticamente, né? A gente não faz o movimento de jogar para o masculino. Por quê? Porque isso está dentro do nosso senso comum, né? Então é muito difícil você desestruturar isso, sair e pensar fora da curva nesse sentido. Uhum. Gente, já são 7h20. Eu acho que é bom a gente terminar por aqui e continuar semana que vem, por causa do horário, né? A gente ficou para resolver algumas questõezinhas, né, que a gente precisa responder. A gente faz isso por aqui mesmo? Como é que fica? Olha, eu posso responder rapidão essas daqui, ó. De quanto em quanto tempo vocês vão passar os novos temas? Não sabemos ainda, a gente vai conversando sobre isso. Tem que fazer a redação pelo Word, estou atrasada. Todo mundo está atrasado, mas está tudo suspenso também, relaxa aí. As redações só podem ser feitas no Word. Aí, para responder essas duas perguntas, acho que é o seguinte. Quem for fazer o Enem digital, eu acho não, é aconselhável. Eu sei que tem gente aqui que vai fazer o Enem digital, se preparem já a fazer redação digital também, online. No documento, o Word, enfim, bloco de nota, enfim.
O que eu queria combinar, assim, não sei se todo mundo quer comprar ideia, é, se você fizer a redação escrita, né, escrita ali, e for transferir ela para o Word, é só você pensar na linha, quando chegar a linha lá no Word, você dá a linha, pula a linha logo. Não fica nessa de, não sei o quê. Bota a formatação da redação idêntica ao que está no papel. E aí, o macete que eu vou falar para vocês é que o Word ele tem ferramenta de régua. Então, se mesmo não der até o final, você dá uma esticada com a régua e tá tudo certo. E aí, vocês vão disponibilizar esse PowerPoint, aí é com a Érica, e eu respondi a outra pergunta que estava aqui. Tá bom. É só uma coisinha. Essa semana vocês já vão passar algum material para a gente ler, alguma coisa, no próximo encontro já trazer alguma coisa, é isso? Sim. Nessa semana já tem a parte teórica da semana que vem, para na semana que vem você chegar aqui cheia de dúvidas já, para a gente sanar essas dúvidas, se possível. Verdade. Muito obrigada. Não pode pôr a da redação. Gente, são muitas perguntas. Calma aí. Então, eu acho, alguém comentou aqui que agora tem aula de biologia, né? Todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, porque aí vocês podem mandar essas dúvidas para o grupo do WhatsApp, acho que fica melhor a gente responder por lá, né? Não atrapalha. Tá bom, gente? Fechado? Joga o link do WhatsApp aqui no chat, por favor. Alguém tinha jogado.